Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Estamos reunidos aqui mais uma vez para mais uma aula do curso de Discipulado e Novos Membros da Igreja Presbiteriana de Matão. E hoje vamos passar para a aula 24, que trata do magistrado civil. Nós vamos estudar na palavra de Deus o que é que a Bíblia nos ensina sobre o dever dos magistrados civis, e como o cristão deve se relacionar com o magistrado civil. Por magistrado civil, irmãos, nós estamos entendendo aqui todos aqueles que estão investidos de autoridade na sociedade. Então, nós vamos começar agora o nosso estudo a respeito do magistrado civil. Porém, façamos uma oração antes de iniciar. Senhor nosso Deus amado, nós te louvamos e te exaltamos, porque tu és o Deus soberano, tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, tu és o Senhor dos exércitos, tu és o Rei dos reis, tu és a fonte primeira de autoridade, toda autoridade humana vem do Senhor. E nesse momento, Pai, que vamos estudar a tua palavra, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos a mensagem do Senhor em relação a este tema sobre as autoridades civis e como o cristão deve se relacionar com essas autoridades. Nós assim oramos, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade de estudar e compartilhar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto a respeito do magistrado civil, nós vamos ver que o ofício do magistrado civil, ele provém de Deus. O magistrado civil é constituído por Deus, ou seja, nós vamos aprender pela palavra do Senhor que é da vontade de Deus que existam governos e autoridades entre os homens. É da vontade de Deus que as sociedades sejam dirigidas e governadas por homens que sejam investidos de poder civil. Vamos então abrir aí em Provérbios no Antigo Testamento. Provérbios no capítulo 8, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Essa importante revelação aqui nos vai fazer com que compreendamos o seguinte: Deus é o governador primeiro de toda a terra. Deus é o Rei dos reis, Deus é o Senhor dos exércitos. Nós compreendemos que Deus é onipotente, Deus tem poder sobre tudo. Mas aprove a Deus a fazer com que haja entre os homens reis, haja entre os homens príncipes, governadores, juízes. Nós então compreendemos que a autoridade que esse magistrado, as autoridades civis têm, é uma autoridade derivada de Deus. Portanto, nós reconhecemos, até como cristãos, a existência de autoridades na sociedade, porque a palavra do Senhor nos revela que Deus é quem constituiu essas autoridades sobre os homens. É da vontade de Deus, a forma como Deus pensa a sociedade humana. Ele pensa que é importante que haja autoridades civis. Por isso nós dizemos que a autoridade civil, o magistrado civil, é constituído por Deus, não é? É como se Deus compartilhasse do seu atributo de governo a alguns homens. É um tipo do atributo que Deus compartilha, e dentro da sua graça comum, como dizemos, visando o bem da sociedade, ele constitui, mesmo em sociedades incrédulas, a existência de governos. Nós vamos ver aqui com a finalidade de que a sociedade esteja organizada. Então, o ofício do magistrado civil é constituído por Deus. Segundo ponto,
sobre o exercício dessa magistratura. Como deve ser o exercício da magistratura, ou seja, qual deve ser a forma que os governantes devem governar. Governantes estamos referindo, por exemplo, no caso brasileiro, que é uma república democrática, estamos referindo a governo executivo, poder legislativo, poder judiciário. Estamos referindo às esferas municipal, estadual e nacional de governo. Como esses magistrados devem exercer o seu governo ou a sua magistratura? Primeiramente, deve visar a promoção da justiça e a garantia da paz social. Então vamos lá. O governo, o magistrado civil, ele é estabelecido por Deus. Com qual objetivo? Primeiramente, com o objetivo de promover a justiça e garantir a paz social. Um importante texto, meus irmãos, para a doutrina do magistrado civil nas Escrituras é Romanos capítulo 13. Então vamos agora nos voltar para a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E desta feita vamos ler os versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, meus amados irmãos, conforme o que nos ensina aqui a palavra de Deus, Deus constituiu os governantes, prefeitos, governadores, presidentes, reis, juízes, legisladores, deputados. Deus foi da vontade de Deus que existissem esses cargos na sociedade para que eles possam garantir a justiça e para que possam promover a paz. Nós falamos que uma das missões, uma missão do governo é promover o bem comum. Então, alguém que chegou a um cargo desse de governo na sociedade, ele não deve usar esse cargo em benefício próprio, ele deve usar esse cargo e o poder que lhe foi conferido pela sociedade em benefício da própria sociedade. Ele deve desejar garantir a justiça, de forma que aqueles que praticam o mal, e aqui, meus amados irmãos, nós estamos falando sobretudo sobre o mal social, aquelas pessoas que se comportarem de uma forma na sociedade que prejudique o bem das outras pessoas, essas pessoas devem ser repreendidas pelo governo. Já aquelas pessoas que praticam o bem na sociedade e que promovem o bem comum, essas pessoas, então, elas devem ser beneficiadas pelo governo por sua prática de justiça. Não é? É por isso que nós compreendemos que no arranjo de sociedade se convencionou que o governo tenha o poder legítimo da força. O que significa poder legítimo da força? Significa que o governo pode usar força para coibir a ação de alguém que pratique o mal social. Essa ação os governos exercem através da polícia, por exemplo. Então a polícia existe para coagir, para inibir os crimes contra a sociedade, e essa polícia, por convenção social, ela pode usar a força. Então, somente o governo, somente o magistrado civil, ele tem o uso legítimo da força. Também é função, irmãos, do governo promover a paz social, conforme a palavra de Deus. Para que a paz social seja promovida, é necessário que o governo trabalhe no estabelecimento de condições iguais de vida para toda a sua sociedade. Porque não haverá paz social
Não haverá bem social se um governo, por exemplo, privilegiar alguns setores da sociedade e não privilegiar outros setores da sociedade. A Bíblia não exige que haja uma igualdade plena entre os homens de recursos materiais. Todo mundo deve ter a mesma casa, o mesmo emprego, o mesmo salário. A Bíblia não exige isso, mas a Bíblia exige do governo que atue de uma forma que garanta às pessoas as possibilidades de viverem em paz. Inclusive, meus amados irmãos, no caso do nosso país, o governo é responsável por garantir direitos básicos da sociedade, como segurança, como educação, como moradia, como alimentação e assim por diante. Então, conforme a palavra de Deus, o magistrado civil, ele deve estabelecer a paz na sociedade, mas ele deve também promover a justiça social e deve promover que os direitos sociais sejam garantidos. Foi para isso que Deus estabeleceu o magistrado civil. Ok? O magistrado civil é lícito aos servos de Deus. Na Igreja Evangélica Brasileira, nos dias de hoje, nós temos visto uma grande atuação dos evangélicos na política partidária. Uma grande atuação de evangélicos exercendo cargos políticos em Câmara de Deputados, senadores, governadores. Até algum tempo atrás no Brasil, os evangélicos acreditavam que um crente não deveria entrar na política, porque eles acreditavam que se um crente entra na política, ele pode se corromper. Infelizmente, irmãos, no nosso país existe uma visão negativa ainda por parte da maioria da população em relação aos políticos. Grande parte da população brasileira acredita que os políticos não são sinceros nas suas intenções. Grande parte acredita que os políticos governam para o seu bem próprio e não para o bem comum. Grande parte dos brasileiros acreditam que a maioria dos políticos é corrupta, os políticos são corruptos, por isso não seria lícito um crente entrar na política. Nós vemos, meus amados irmãos, que em que pese todos os cuidados que o crente deve ter, em qualquer lugar que ele exercer a sua ação, ou na política, ou na indústria que ele trabalha, ou numa escola que ele dá aula, ele deve exercer de uma forma honesta, compreendendo que deve fazer tudo para a glória de Deus. Então ele deve ter esses cuidados. Contudo, a Bíblia não proíbe um crente exercer papel de governo em uma sociedade. Nós vamos ter na Bíblia exemplos como o de Daniel no Antigo Testamento. Daniel era o governador, era um dos governadores da Babilônia, e a Babilônia não era um reino cristão, não era um reino que servia ao Deus da Bíblia, não era um reino que servia ao Deus único. Existiam ali companheiros de Daniel que eram pessoas gananciosas, mentirosas e corruptas. Mas mesmo assim, Daniel fazia parte daquela corte como um governador e foi um servo de Deus exemplar. Então a Bíblia não proíbe que um crente exerça a magistratura civil. Ele deve, não só no exercício da magistratura civil, político, judiciário, assim como na própria vida, em todas as ações, fazer tudo para a glória de Deus. A ideia de vocação que nós temos é que o crente pode exercer o seu serviço em qualquer área da sociedade, contudo, ele deve fazer tudo para a glória de Deus. Vamos ver aí Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos 10, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Então nós vemos aqui um homem que exercia autoridade militar sobre o exército romano. Contudo, ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele fazia esmolas e ele vivia na prática de oração. Portanto, é lícito um servo de Deus exercer cargos governamentais, inclusive na esfera militar.
na sua atuação, ele deve continuar sendo humilde diante de Deus, ele deve trabalhar para o bem comum e exercer a sua função com honestidade. É isso que Deus espera de um servo seu que entre em qualquer cargo de governança civil. Mais um pouco sobre os deveres do magistrado civil. Cabe ao magistrado civil reconhecer a sua submissão a Deus. E aí nós vamos ver o que o Senhor Jesus disse a um político da sua época. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 10 e 11. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Veja, Pilatos, que era um governador, que estava investido de autoridade civil, ele então diz a Jesus Cristo: me responda o que eu estou te perguntando, porque eu tenho poder tanto para prender você e mandar que você seja crucificado, como eu tenho poder para soltá-lo. E Jesus responde o seguinte: o Senhor, Jesus inclusive respondendo de uma forma respeitosa a essa autoridade, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se não lhe fosse dada. Portanto, é importante que aquele que exerce autoridade entre os homens reconheça que a maior autoridade é Deus. E que essa autoridade que ele exerce sobre os homens é uma autoridade que lhe foi delegada por Deus. Que ele reconhecesse que ele mesmo deveria se submeter ao poder, inclusive à palavra de Deus, e que ele deveria governar segundo a justiça que Deus requer de cada um que governa. Também é um dever dos magistrados civis defenderem um princípio da liberdade religiosa. Vejam, irmãos, que esse ponto é um ponto interessante. Vamos aí para Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. No final do capítulo, versos 38 e 39, diz assim: neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Veja que ponto interessante. No começo da igreja cristã, os servos de Jesus foram presos pelo Sinédrio, que era o grupo que governava os judeus. E esse Sinédrio queria proibir que os apóstolos pregassem o evangelho de Jesus. Talvez até queriam prender esses homens. Se levantou no meio do Sinédrio um dos integrantes, um desses governantes, e disse o seguinte: não façam nada contra esses homens. Deixe que eles façam a sua pregação, deixe que eles exerçam a sua religião, porque se for algo que é contra Deus, isso não irá adiante. Mas, se eles forem de Deus, vocês estarão cometendo um erro se os proibirem ou se intentarem qualquer coisa contra ele. O que nós aprendemos daí, então, irmãos? Que a autoridade não deve proibir ninguém de exercer a sua religião. Que ninguém deve ser preso porque exerce a sua religião. Que as pessoas deveriam ser livres para exercer a sua religião da forma que quiserem. E aí nós precisamos compreender, irmãos, que o homem tem a liberdade para exercer a religião que quer. Inclusive o cristianismo jamais poderá ser imposto a alguém por força de lei humana. Porque o reino de Deus, ele não se desenvolve por decreto de reis. O reino de Deus se desenvolve pela pregação do evangelho. Então, nem mesmo a fé cristã deve ser imposta pelas autoridades, e as autoridades devem defender o direito de cada cidadão exercer a sua religião. Hoje nós chamamos isso do direito à liberdade religiosa, que é um direito civil.
Então a autoridade deveria garantir a todo cidadão a possibilidade de exercer o direito de culto que lhe é devido. Terceiro, é dever do magistrado civil garantir a prática religiosa, coibindo qualquer forma de preconceito ou perseguição por motivo de fé. Isso aqui bastante importante. Vamos abrir aí a palavra de Deus, ainda em Atos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Os versículos 30 a 32, diz assim a palavra de Deus. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então perceba, irmãos, conforme aqui o que a palavra de Deus nos direciona, e o que já era praticado, inclusive na época do Império Romano. O Império Romano permitia que os povos conquistados exercessem a sua religião livremente. O apóstolo Paulo foi preso e quando ele foi ouvido aqui pelo governador Agripa, quando Paulo explicou o que ele pregava, Agripa disse: este homem não deve ser preso pelo motivo de pregar a sua fé. Então, irmãos, nós temos admitido que é função do magistrado civil permitir que as pessoas exerçam sua prática religiosa sem preconceito, que as pessoas não sejam perseguidas. E é uma coisa que os próprios evangélicos parece que ainda não entenderam. A sociedade, ela é laica. As pessoas têm o direito de viver conforme a sua religião e conforme o seu culto. Nem o governo deve perseguir cristãos por sua religião, nem cristãos devem perseguir pessoas que praticam outra religião. E se por acaso existir na sociedade a prática de uma religião que persegue outra, o governo tem que atuar para coibir esse tipo de perseguição, de opressão e de preconceito. Os homens têm, irmãos, a liberdade de aceitar o evangelho ou não, ou de aceitar uma religião X ou Y ou não, ou de não ter religião nenhuma. E o magistrado civil deve garantir esse direito. Assim como o magistrado civil nunca pode proibir a igreja de cultuar a Deus, de cultuar a Jesus, de pregar o evangelho, assim como o magistrado civil deve inclusive proteger a igreja cristã, se caso a igreja cristã vier a ser perseguida ou sofrer preconceito por causa da sua fé em Jesus. É também dever do magistrado civil não tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, nem intervir em matéria de fé. E aqui, irmãos, nós afirmamos que, conforme a nossa crença, existe uma separação na esfera de governo. Uma coisa é o governo eclesiástico e a outra coisa é o governo civil. A igreja não pode determinar leis para o Estado democrático de direito, e nem o governo no Estado democrático de direito deve determinar leis para a igreja. O Estado não deve dizer como a igreja deve cultuar, o Estado não deve dizer como a igreja deve administrar os seus sacramentos, assim como a igreja não deve determinar como o Estado deve estabelecer as suas leis. É importante para todos nós que haja essa separação de poderes entre igreja e entre Estado. Vamos ver aí 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Veja, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: nós, como apóstolos, devemos ser reconhecidos como ministros de Cristo. Como ministros de Cristo, nós não temos o dever de exercer governo sobre toda a sociedade. Nós exercemos governo sobre a igreja.
E na igreja foi conferido aos ministros de Cristo a autoridade de pregar a palavra e de ministrar os sacramentos. O governo civil não tem autoridade sobre a igreja de ministrar a palavra, não tem autoridade de administrar os sacramentos. Isso é uma responsabilidade dos apóstolos, dos pastores, dos líderes religiosos da igreja. Ok, irmãos? Então o governo não deve interferir no culto que as religiões praticam. Não deve interferir. É preciso que se garanta a liberdade de cultuar da forma como a palavra de Deus prescreve no caso dos cristãos, não é? O governo não deve estabelecer matéria de fé e de doutrina. Isso está no âmbito do governo eclesiástico. É importante se frisar esse ponto: separação igreja e Estado. Também é dever da autoridade civil evitar a parcialidade. O governante civil deve exercer a justiça de uma forma imparcial. Não deve beneficiar a si mesmo, nem a sua família, nem os seus amigos, nem beneficiar os mais ricos, mas deve exercer de forma justa o primado da lei. Deve estabelecer de forma justa o que foi convencionado pela sociedade como uma constituição. Deve garantir o direito de todos e não agir sob parcialidade. É o que a palavra do Senhor vai nos ensinar em Provérbios. Voltamos aí para o Antigo Testamento, Provérbios capítulo 31, versos 8 e 9. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Inclusive, irmãos, você percebe que aqui na palavra de Deus, quando um governante está sendo instruído sobre seus deveres, nós vemos que ele deve ter uma preocupação maior com aqueles que são menos favorecidos, com aqueles que na sociedade estão em uma posição de inferioridade, esses que são os mudos e os invisíveis socialmente. Os mudos e os invisíveis socialmente muitas vezes não têm voz a ser ouvida para que o seu direito seja garantido. É preciso então que o governante, sobretudo, esteja atento em relação aos mais fracos, aos invisíveis socialmente, aos mudos socialmente, para que não aconteçam injustiças na sociedade, opressões na sociedade. E finalmente, irmãos, é um dever do magistrado civil garantir os direitos individuais e a paz. Aí então nós voltamos para Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 3 e 4, quando diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal, não é? A autoridade, então, irmãos, conforme a palavra do Senhor, deve usar os recursos que a sociedade lhe vota para voltar em benefícios para a sociedade. Nessa visão, inclusive, é justo que se pague impostos, que se pague tributos. Mas esse governante deve usar esse imposto, esse tributo e a autoridade que lhe foi conferida para estabelecer a paz entre os homens e para garantir os direitos individuais de cada um. A palavra de Deus ainda diz que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida tranquila. É então função da autoridade trabalhar em bem comum, conforme a instrução da palavra de Deus. Caso essas autoridades não exerçam as suas funções, será que o crente pode se opor de alguma forma? O crente pode se opor dentro dos limites da lei. No sistema democrático, qualquer cidadão pode questionar uma autoridade se caso ela venha prevaricar nas suas funções. Se caso a autoridade deixe de cumprir as suas funções,
não só o cristão, como qualquer membro da sociedade pode, através do Ministério Público, através de ações, questionar o comportamento de uma sociedade quando ela não exerce. O ideal de Deus é que os governos, irmãos, funcionem para estabelecer a paz, a justiça social, os direitos individuais. Devemos orar para que esses homens compreendam a sua função, a missão que Deus lhe deu, para que cumpram o seu ministério de uma forma honesta para o bem comum, porque foi assim que a palavra de Deus estabeleceu. Na próxima aula iremos concluir este capítulo sobre o magistrado civil. Que Deus abençoe a todos.